Saudações e bem-vindo. Passado, presente e futuro de Moçambique, eis o tema de debate permanente. Isto acontece à luz das celebrações em 2025 dos 50 anos da proclamação da independência nacional. A independência do país foi proclamada, corria o ano de 1975, nomeadamente a 25 de junho. Para esta conversa, hoje temos o testemunho do Dr. Fernando Couto, jornalista, empresário. Dr. Fernando Couto é bem-vindo para esta conversa. Vamos começar assim. Como é que caracteriza os momentos que antecedem a proclamação da independência nacional, sobretudo na antiga Lourenço Marques, hoje cidade de Maputo? Eu digo que foram momentos de muita tensão, porque a cidade, sobretudo a ser capital, vivia completamente desligada da luta de libertação. Então era muito longe. E começou a ficar um bocado mais apreensiva, sobretudo os colonos começaram a ficar mais apreensivos, porque as estatísticas demonstram de que entre janeiro a abril, que foi a data do golpe de Estado, já tinham saído de Moçambique 20 mil colonos. O golpe de Estado em Portugal? Antes do golpe de Estado. Antes do golpe de Estado já tinham saído. Portanto, a situação não estava, em termos económicos, não estava grandemente favorável, as pessoas saíram. Porque a colonização para aqui foi diferente de Angola, foi uma colonização mais de pessoas de serviços, etc. A colonização em Angola foi mais de agriculturas e de pessoas com menos habilitações literárias do que era para Moçambique. Sobretudo os meios de informação, não havia televisão, portanto, que era fundamental como meio de comunicação, só havia a rádio e o notícias, portanto, ok. E quer um, quer outro, davam que a Frente de Libertação era uma coisa, um movimento a soldo dos comunistas, da União Soviética, etc. Portanto, e só vitórias retumbantes das forças portuguesas, etc. Portanto, não havia uma sensação de que alguma coisa ia mudar. E de repente, mas foi mesmo de repente, as coisas mudaram significativamente, as pessoas perceberam de que o fim estava próximo. Portanto, houve da parte, estou a falar, vamos distinguir, da parte dos colonos, a questão de que vou-me embora ou vou ficar. E ficando, fico como? Fico aceitando a Frelimo ou fico combatendo a Frente de Libertação. Da parte dos moçambicanos, digamos assim, também houve uma partidarização, apareceram partidos por todo lado, portanto nasciam partidos como cogumelos, nesse sentido, mas que não representavam de facto nenhuma sensibilidade do país nesse sentido. E houve, pela parte da maioria da população, o sentimento, que é um sentimento de a longa data, de querer a independência do país. Portanto, estes dois movimentos começaram a entrar em combate nesse sentido, sobretudo o movimento que não queria a independência e o movimento que queria a independência. Portanto, a situação na cidade de Lourenço Marques era uma situação completamente de tensão. E eu que estava na informação e que trabalhava no Notícias, sentimos de perto essa tensão, porque éramos avisados por telefonemas anónimos de condenações à morte que nos iam executar, mas não era só coisas de falar. Portanto, várias vezes o jornal Notícias, na plena baixa da cidade de Lourenço Marques, fomos atacados à granada,
Nós, quando saíamos, tínhamos que sair mais ou menos em coluna para apoiar-nos uns aos outros, etc. Pá. Portanto, havia uma situação de grave tensão, de grande tensão que existia. E, sobretudo, porque foi um momento em que as forças da autoridade deixaram de ter autoridade. Portanto, isto estava entregue a si próprio. Chamaram o polícia pá, não queria saber, porque eu não sabia qual era o futuro dele, pá, se ia-se embora para Portugal, se o que é que fazia, pá, a tropa pá, portuguesa queria ir embora, pá, e as pessoas pá, favoráveis a Frelimo queriam que a Frelimo entrasse nesse sentido. Portanto, ou seja, o poder no espectro do controle, da repressão, pá, etc., pá, foi completamente diluído. Portanto, era uma situação, foram uns meses muito difíceis, de abril até setembro, os acordos de Lusaka. A própria assinatura dos acordos de Lusaka, houve uma reação hostil, sobretudo em Lourenço Marques. Muito hostil. Como é que revive esses momentos? Olha, eu revivo, eu estou a falar pessoalmente, revivo esses momentos de que ainda estava a transmitir, estava o Rádio Clube de Moçambique a transmitir, na altura chamada-se Rádio Clube de Moçambique, a transmitir para os acordos de Lusaka, quando o meu pai estava em Lusaka, portanto, a fazer a cobertura, que era jornalista, a fazer a cobertura dos acordos, portanto, nesse sentido. E nós estávamos em casa a ouvir, e de repente começamos a ouvir dos vizinhos ali no bairro da Copa a mandar-nos com garrafas para casa e tivemos que sair de casa. Portanto, e fomos para casa de uma pessoa que não sabia quem era, portanto, fomos ali refugiados, a minha mãe com os 3 filhos, e chegou uma altura que dissemos que isto vai dar bronca, vamos fugir. Portanto, a cidade toda era desfiles de bandeiras portuguesas, etc. E sabíamos que nos subúrbios havia graves problemas de confusão física mesmo e de mortes nesse sentido. Okay? Portanto, era uma situação que e não sabíamos muito bem qual era a posição que a África do Sul iria ter, que a África do Sul e a Rodésia e Ian Smith podiam ter em relação a cortarem o país nesse sentido, portanto, de invadirem nesse aspecto. E há testemunhos que estariam unidades militares na fronteira à espera de o que é que isto podia dar. Portanto, okay. Felizmente não entraram dessa maneira, entraram anos mais tarde. Mas foram depois o assalto que fizeram ao Rádio Clube, destruíram muito património do Rádio Clube de Moçambique, nessa altura, andaram à procura de repórteres, alguns foram mesmo, apanharam pancada, foram obrigados a fazer declarações contra a sua própria vontade, mas foram obrigados a fazer. O João de Sousa, já falecido, nesse sentido foi obrigado a fazer, porque fui lá fazer, no engodo fui lá fazer o programa desportivo que ele ia fazer e obrigaram ele a ler coisas que contra a sua própria vontade, nesse sentido. Depois entramos no período de transição, que também foi muito complexo, portanto, porque foi uma debandada dos colonos, portanto, e essa debandada representou, de facto, porque a Universidade de Lourenço Marques, na altura, o número de negros que tinha era muito diminuto, eram 7 ou 8 pessoas que frequentavam a Universidade de Lourenço Marques,
Portanto, não temos quadros de maneira nenhuma, mas conseguimos passar esse momento. Eu acho que o presidente Chissano, que foi presidente do governo de Na altura, transição, portanto, o primeiro-ministro do governo de primeiro-ministro do governo transição. de transição, teve uma atuação extremamente de acordo com a própria pessoa que é, sabendo, ele é um verdadeiro jogador de boxe, sabe esquivar-se e sabe dar, Sempre sabe ir ao sabe ringue. esquivar e sabe ir ao ringue, não para ganhar, mas para fazer uma luta em que ele não saia ferido, nem fira muito o outro, mas sabe saber quando é que acerta e quando é que se deve esquivar. E conseguiu, de facto, que no dia, como disse, às 0 horas do dia 25 de junho, se concluísse a questão da cerimónia da independência do país. Nascia a nova nação a 25 de junho de 1975. E como é que viu a construção desta nação jovem? Na altura, não sei se ainda continua jovem, há quem diga que mesmo 50 anos depois, Moçambique ainda é um país jovem. Sem dúvida alguma, Moçambique é um país muito jovem. Então, ou então eu sou muito velho, porque tenho mais idade que o país. Também o meu amigo Boaventura assistiu conheceu todos os presidentes. Quer dizer, quando a gente olha para países como os Estados Unidos da América, já vai 45, 46 presidentes, quer dizer, foram 2 séculos de presidências, quer dizer, nesse sentido. Okay? Portanto, cada presidente tem o seu próprio estilo de mandar, de ver o país nesse domínio. Vamos começar pelo primeiro presidente de Moçambique independente, quem proclamou a independência de Moçambique, o presidente Samora Machel. Acho que o presidente Samora Machel, no seu balanço, é um balanço extremamente positivo, porque conseguiu, de facto, uma unificação do país, portanto, nesse sentido, e que foi muito importante. Conseguiu que os moçambicanos todos tivessem um ideal comum, portanto, nesse aspecto. Embora eu acho que hoje, passado este tempo, a gente tem que dizer que houve coisas que nesse tempo que deixaram marcas nesse aspecto. Okay? Marcas no bom sentido ou no mau sentido? Mau sentido. No bom sentido também, mas no mau sentido. Portanto, quando se nacionaliza tudo e mais alguma coisa, portanto, a economia colapsou, portanto, exatamente colapsou. As chamadas lojas do povo não tinham nada. O sistema, tivemos que impor o sistema de racionamento, quer alimentar, quer do combustível. As gerações mais novas não acreditam que a gente tenha passado por isso. Parece ficção. Não, parece que estamos a mentir, que quando a gente tinha que escolher um meio litro de óleo, uma barra de sabão, que isto é uma ficção, porque hoje qualquer loja tem sabão, ou se tens dinheiro podes comprar tudo o que tu quiseres. Naquela altura o dinheiro não comprava, portanto era através das cooperativas, nesse sentido. Eu acho que foi também produto muito de alguns erros internos da leitura, mas também de que é preciso nós termos em conta a conjuntura que se vivia nesse tempo. Portanto, era uma conjuntura internacional, muito com uma guerra fria entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Como Moçambique alinhou pela perspectiva socialista, portanto, tivemos um inimigo que era, digamos, o sistema capitalista nesse sentido. Okay? E tínhamos esse outro sistema, digamos assim, tinha meios capazes de intervir, porque a África do Sul
era totalmente contrário ao modelo que nós implantamos em Moçambique, portanto, primeiro pela igualdade racial, que não havia lá, e a maneira era arranjar problemas económicos para Moçambique. Sempre as nossas economias, sobretudo da parte sul, estiveram sempre ligadas à economia sul-africana. E o mesmo passava com o Zimbábue e também com o Malawi também nesse sentido. O Zimbábue, na altura, Rhodesia do Sul. Rhodesia, Ian Smith. Portanto, por acaso tive a sorte ou o azar de ver algumas publicações que estão agora a surgir na África do Sul, que dizem os nomes, as datas dos ataques que eles fizeram inclusivamente aos tanques de combustível na beira, como é que fizeram, como é que foi feito, quem fez, etc, etc, e que deixaram muitos panfletos da Renamo para eles dizerem que quem fez aquilo foi um outro movimento político, não eles, nesse sentido. Quando, portanto, a história pode demorar tempo, mas a verdade é como o azeite vem sempre em cima. Eu acho também do tempo do presidente Samora, não diretamente, mas a gente dizia que havia pessoas que eram mais samoristas que o próprio Samora, portanto, e que fizeram erros de andar a prender pessoas inocentes, de abusos de poder, nesse sentido. E por isso é que o presidente Samora chega a uma altura que faz aquela ofensiva geral, organizacional e geral, e que viu muita coisa. Chamada ofensiva política e organizacional. Política e organizacional. Desculpe lá, a minha memória já não está tão boa. Não, mas não há diferença. Mas me lembro perfeitamente e que havia um pavor de que ele pudesse ir hoje, porque ele não dizia para onde é que ia. Portanto, havia um pavor, se calhar, não, está para o lado do atual de meia, as pessoas da Baixa diziam, não, para aqui não vem, portanto, mas, quer dizer, era um líder com poder e era um líder carismático. Isso não tínhamos dúvidas, que temos uma dívida com o presidente Samora Machel muito grande, nesse sentido, porque, de facto, num momento tão difícil, em que é preciso notarmos que deste confronto entre dois blocos, o bloco comunista e o bloco capitalista, e sendo Moçambique um lugar estratégico, ele conseguiu de facto que nós sobrevivêssemos sem entrarmos muito nessa luta de blocos. Okay? Embora estivéssemos muito alinhados com o Bloco Socialista, porque nos dava as armas, etc., e nos dava um apoio, e houve uma opção, inclusivamente, política pelo socialismo, nesse aspecto, mas nunca foi um socialismo estilo União Soviética. Aliás, quando se quis entrar no Comecon, a União Soviética dizia que nós ainda não estávamos bem preparados para entrar nessas organizações, porque ainda não estávamos suficientemente com uma classe de operariado, de proletariado nesse aspecto. Okay? Portanto, também se fizeram esse favor, acho que fizeram esse favor e isso foi fácil, que com a morte inesperada do presidente Samora, portanto, e com esse grande ato que aconteceu para todos nós, porque nunca pensávamos que o presidente Samora podia morrer, portanto, e morrer assim repentinamente, como ele morreu, em circunstâncias trágicas, de um assassinato que quase, por mais que a gente tente ver, de facto, houve um assassinato, não foi um erro meramente técnico ou do avião. E a sucessão foi, souberam encontrar a pessoa para fazer
a continuação, que foi o presidente Chissano. E o presidente Chissano, mais uma vez, através da sua maneira de ser, conseguiu convencer, primeiro, um lado da própria Frelimo que era necessário fazermos a paz com a Renamo. Portanto, isto não é fácil, portanto, porque havia um setor que achava que era uma guerra de agressão externa, portanto, o que nós tínhamos que fazer frente a isso, ok? E o presidente Chissano conseguiu conciliar e conseguiu conciliar os moçambicanos, no fundo, okay? Portanto, e acabar com fazer o acordo de paz, portanto, ter terminado com os sonhos de uma economia socialista, igual, igualitária, etc., etc., e que entramos numa economia de mercado. E sem empresários locais, portanto, porque foram tudo empresas estatais, e foi necessário nós termos uma caminhada longa nesse sentido. E tivemos um apoio muito grande da parte do governo na altura e dos diversos governantes. Eu quero citar entre eles a doutora Luísa Diogo, que soube fazer um diálogo com o setor empresarial muito importante. Às vezes a gente ia lá dizer, queremos isto e mais aquilo. Ela disse, o que é que vocês querem? Querem ficar sem combustível ou querem isso? A gente dizia, não queremos é ficar sem combustível. Vá lá, deixávamos a nossa parte. Portanto, tivemos a capacidade de ter um diálogo permanente com o governo nesse aspecto. Cada presidente teve o seu perfil, portanto, ainda estamos muito longe de podermos fazer uma análise sem sentimentos pessoais, portanto, que isso é importante, sem sentimentos pessoais, sobre o que foi os 50 anos do país nesse sentido, ok? Mas uma nação muito jovem, portanto, nesse aspecto. Dr. Fernando Couto, foi ainda na era do presidente Samora Machel que tivemos algumas decisões à semelhança da chamada Operação Produção, entre outras decisões que o país foi chamado a adotar. De que modo é que isto terá, digamos, condicionado a construção do país que se fazia? Condicionou porque, de facto, houve, como eu disse, houve abusos de autoridade muito grandes, ok? Nesse aspecto, houve abusos de autoridade muito grandes. Mas também havia, na Operação Produção, também havia um sonho, que era que essas pessoas que estavam desempregados aqui na cidade e que constituem, e desempregados e marginais, etc., etc., são sempre uma fonte de estabilização a nível da cidade, de irem fazer uma cidade que era unânime, portanto, que ficou, tanto quanto eu saiba, ficou no papel, portanto, ficou nas ideias nesse sentido, portanto, mas que deixou marcas a famílias inteiras e assim, porque nunca mais souberam dos seus familiares, ok? Como essa operação, eu também te digo, a operação de regras sociais, como não se poder dançar, sem ser danças tradicionais, não haver bailes, e pessoas serem presas por estarem a dançar. Isso não foram ordens do presidente Samora, depois são o comando depois é que interpreta mal as ordens que serão dadas nesse sentido. Portanto, foram tempos muito difíceis que se passaram também aqui assim. Houve, de facto, muito abuso da autoridade. E há um cientista político já do século XVI, que é muito controverso, que é o Maquiavel, e que diz que se governa de duas maneiras, ou se governa com a lei, ou se governa com a arma.
Portanto, o que foi feito foi governar, não com a lei, mas governar com a arma. A Faculdade de Direito foi encerrada, portanto, nesse sentido, os advogados foram nacionalizados, portanto, não havia, digamos, havia uma justiça popular, portanto, com todo o respeito que eu tenho, mas eu acho que para ser um juiz é necessário para ter uma certa formação nesse sentido, porque há princípios básicos do direito que não é no direito popular que se aprendem, são princípios para o princípio da defesa, o princípio da presunção da inocência, até estar, portanto, isso não era feito. Okay? Portanto, há que fazer um balanço, portanto, mas eu volto a dizer, independentemente dos erros que foram cometidos, esse balanço foi positivo dentro de que unificar o país, okay? E ter uma autoridade, e que era necessário uma autoridade forte para unificar o país. Era necessário. O presidente Samora Machel morre quando já havia iniciado os contactos que nos conduzem, portanto, à instituição da Bretton Woods e, em consequência, tornou-se uma realidade o programa de reabilitação econômica, mais tarde evoluiu para a reabilitação econômica e social. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial passaram, portanto, duas instituições da Bretton Woods passaram a ser um ator ativo. Isto fez bem ou fez mal aos moçambicanos? Fez muito bem, porque, aliás, antes disso, o presidente Samora Machel, através do encontro que teve com a Margarita Thatcher, que foi uma política que fica na história marcada. Há quem não goste dela, mas o certo é que ela fez história. A famosa Dama de Ferro. A Dama de Ferro. E gostou do Samora, ok? Gostou da personalidade, que era uma personalidade que ou se gostava ou não se gostava, portanto, à primeira vista, portanto, ok? E gostou daquela forma de estar do Samora, muito convencido, com muitos bons argumentos, e simpatia, e saber sorrir, etc. E ela recomendou para o Reagan, ok? Portanto, nesse sentido. Okay? E foi quando ele foi ter com o presidente Reagan. Isto, não estou a inventar, isto está, ainda há testemunhas aí factuais, mas está obras escritas sobre isso, e sei de algumas coisas que passaram nesse sentido. É que o presidente Reagan, quando viu na agenda que tinha que receber o Samora, o presidente Reagan não era uma pessoa muito literada nesse sentido. Disse, mas este é um comunista, vou receber, okay, vou ficar com ele 5 minutos só para tirarmos uma fotografia aqui assim, porque a Thatcher falou, e o ministro dos Negócios Estrangeiros era o George Shultz, o secretário de Estado, que era uma pessoa com uma visão e percebia que teria que haver uma mudança em Moçambique, porque a mudança em Moçambique conduzia a uma mudança na região. Portanto, e a região precisava-se, de facto, de acabar com o apartheid, e Moçambique era uma das armas fundamentais para se acabar com o apartheid nesse sentido. E o presidente Machel entra na sala oval e diz assim, alô, Ronaldo, como estás? Quer dizer, isto... Hoje em dia, para uma pessoa ficar a dizer assim, imagina o que é entrar na sala do presidente norte-americano Trump, não, e dizer, Trump, como é que vais? Quer dizer, que era uma coisa impossível, quer dizer, deu logo uma reação. E o Reagan, ele também foi estudado, como é que ele aparecia, e ele tinha muito sentido do humor. O presidente Samora Machel gostava de uma boa anedota, etc. E o Reagan também era um grande contador de anedotas. O Reagan era, mais que presidente, era contador de anedotas, ok? Era anticomunista e contador de anedotas. E foi uma anedota, o Samora começou a contar anedotas
mesmo antissoviéticas, etc. E o Reagan ficou, em lugar dos 5 minutos, ficaram quase 3 horas nesse sentido. E disse, afinal, e escreveu no diário dele, que foi publicado há uns anos atrás, que ficou muito bem impressionado com o presidente Samora Machel. Portanto, ok, isso, sabendo qual a importância que na altura as instituições de Bretton Woods tinham ainda estamos dentro da guerra dos dois blocos, e o Bretton Woods pertenceu ao bloco capitalista, sabemos quanto a força que os Estados Unidos tenham para ajudar para que Moçambique entrasse nas instituições. Foi uma decisão muito corajosa, foi uma decisão também que além de corajosa, foi uma decisão que transformou o país. Hoje, se nós estamos como estamos, em grande parte se deve a essa decisão estratégica de saber conduzir a política de acordo com o enquadramento internacional das políticas nesse sentido. Okay? Portanto, tenho que dizer-te que foi uma decisão igualmente controversa, porque talvez houvesse pessoas dentro da própria Frelimo que continuassem com o seu ideário marxista, socialista, etc. Não quero pôr aqui nomes porque não vale a pena. Mas essa tendência de nos capitalizarmos, digamos assim, mudarmos de sistema, deu que a economia tornasse a ressurgir, que se formassem empresários e que Moçambique passasse a ser uma nação, pelo menos com pão para todos os moçambicanos. Há quem diga que é exatamente esta era que marca o surgimento, ou pelo menos o acentuar de desigualdades sociais. Qual é a visão do Dr. Fernando? Com certeza. O sistema capitalista, aliás, qualquer sistema, você vai para o sistema socialista, também tinha os oligarcas nesse sentido. Portanto, e quem chegasse a um determinado nível, tinha lojas especiais, carros, quer dizer, e havia desigualdade. Não vamos cá dizer que não havia igualdade, ok? Portanto, nesse aspecto. Eu estou a falar não só de Moçambique, estou a falar do conjunto dos países ditos socialistas. Agora, no sistema capitalista isso é absolutamente a lei do mais forte. Portanto, todos têm oportunidade, alguns têm oportunidade mais que os outros, mas cria-se uma desigualdade. No entanto, nós já apanhamos uma versão do sistema capitalista que depois da Segunda Guerra Mundial, que foi chamado Estado Social, ou seja, o Estado ter uma responsabilidade para com os seus cidadãos no domínio da educação, da saúde, da habitação, etc. Portanto, já apanhamos essa fase boa, digamos assim, do próprio sistema capitalista, que baixava as desigualdades. E nos primeiros 10 anos, as desigualdades não eram tão manifestas como são hoje, nesse sentido. Okay? Portanto, porque hoje eu não vou às chamadas boladas, não é? Portanto, que vieram já algumas a tribunal, etc, etc. Portanto, pessoas que fazem dinheiro roubando dinheiro. Portanto, isso o próprio sistema tem que ter os balanços e os contrabalanços de forma a que se veja de que quem faça dinheiro de forma honesta e quem faça dinheiro de forma desonesta. Quem enriqueça de forma desonesta e quem enriqueça de forma honesta. Okay?
E quem enriquece de forma honesta, digo-lhe sinceramente, não há ninguém aqui que tenha dinheiro para comprar um avião privado para ele próprio. Não existe. Portanto, os nossos empresários são todos eles, comparativamente, se entrarmos numa lista comparativa de 1000 empresários a nível mundial, ou 5000 empresários até, fossem mais longe, nenhum de nós entra lá nessa lista. Portanto, estamos muito longe do que é a realidade dessas desigualdades nesse sentido. Como é que o Dr. Fernando Couto viu Moçambique nestes 50 anos do ponto de vista da inclusão, do ponto de vista também da justiça social? Vejo que, com muita preocupação, sobretudo nos tempos que houve uma geração, a última geração, foi uma geração perdida, portanto, por nossa culpa. Portanto, que a população aumentou consideravelmente. Nós não conseguimos dar vazão em termos de escolas, de professores, de ensino, e a própria sociedade alterou-se, portanto, porque muita da nossa educação, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu sei, talvez um pouco mais velho que o meu amigo Boaventura, mas a nossa educação passava basicamente por duas coisas: pela casa e pela escola. E o pai e a mãe, se a gente chegasse tarde, queria saber onde é que a gente andou, ou não era. Portanto, não havia cá muita libertinagem, nesse sentido. Hoje, quer dizer, o que eu ouço dizer, não vejo, porque não ando nesses ambientes, de sexta até domingo, é uma farra que nunca mais acaba. Portanto, nesse sentido, portanto, deixou-se de ter muitos de valores nesse aspecto. Okay? E, inclusivamente, isso já se houve várias experiências feitas, a maior parte destes jovens nem sabem qual é a história de Moçambique. Portanto, se vocês falaram o que é que foi o 7 de setembro, até quando é que foi a independência, nem sabem, nem estão a querer saber. Quer dizer, de facto, é muito. Nós temos que rever, se ainda formos a tempo, sobretudo porque vem a outra geração, e esta geração também não está toda ela perdida nesse sentido, e temos que ser capazes de dar resposta a este crescimento da população e jovem, e eles terem um caminho de saber qual é o seu próprio futuro. Portanto, ainda tivemos esta experiência semana passada na Tanzânia, que mostrou-se exatamente a mesma situação. Portanto, é uma situação que o mundo está a viver, em que as pessoas perderam sentidos de vida e não vivem por viver. Portanto, cada dia é um dia, amanhã será outro dia. Não tem, a maior parte, evidente que estou a dizer que felizmente há muitas exceções, a maior parte sabe qual é o caminho que tem que seguir, mas há muitos que não sabem qual é o caminho, não tem caminho. Então, não tendo caminho, a pessoa faz o que faz. Eu fiquei chocado ontem de ver um comandante ou um polícia no Zóbua a ser assassinado brutalmente e por gente muito jovem a dar-lhe pancada, etc, etc. Portanto, achei que algo está muito mal nesta sociedade. Nós temos que reabilitar a sociedade nesse sentido. Matar pessoas não se resolve o problema matando pessoas. A geração do 25 de setembro, que lutou pela libertação de Moçambique, viu seu sonho realizado com a proclamação da independência nacional a 25 de junho de 1975, 10 anos depois da luta
armada. Mas também tinha outros sonhos, como ver um Moçambique próspero. Doutor Fernando Couto, como é que analisa estas duas grandes metas desta geração, numa altura em que se diz que o sonho de um Moçambique próspero vai se tornando quase irrealizável? Miragem. Miragem. Eu, para a minha própria identidade, okay, convivi muito com as pessoas que fizeram o 25 de setembro, okay, que lutaram, aqueles que lutaram. E inclusivamente houve uma pessoa que andei com ele um mês inteiro na província de Cabo Delgado, a mostrar-me todos os sítios onde houve combates, o que é que houve, portanto foi uma boa experiência para mim, porque não é só de ler e de ouvir, é de ver as condições em que se passavam as coisas. E de ver até coisas quase inacreditáveis, que havia um quartel português a 5 km de uma base da Frelimo, quer dizer, hoje em dia era uma coisa impossível, porque com os drones que há, as pessoas veem tudo e mais alguma coisa, portanto. Mas aquela vida que tinham, os sacrifícios que aquelas pessoas passaram, de facto, de exaltar a coragem que tiveram de fazer face a um exército equipado, organizado nesse sentido, mas sem uma moral. E uma guerra, quando se faz sem moral, é uma guerra perdida. Por mais força que tenhas, é uma guerra perdida. Ao passo que as pessoas que lutavam por esse ideal do 25 de setembro tinham um ideal nesse aspecto. Esse ideal, primeiro, como disse bem, foi da conquista da independência que fizeram. Agora, quando chega-se e falando com alguns desses, alguns já, coitados, morreram, e nós fizemos um erro muito grande, porque devíamos ter recolhido o testemunho histórico dessas pessoas, ok? Das conversas que tinham, mesmo lá na mata, quando estavam, o que é que pensavam, o que é que seria o futuro, etc, etc. Por exemplo, o general Chipanta, okay, só conhece Lourenço Marques quando foi assinado o acordo de Lusaka a 7 de setembro, e ele foi a primeira pessoa, o primeiro quadro da Frelimo a vir à cidade de Lourenço Marques. Ele não sabia, portanto, o mundo para ele estava ali naquela zona do combate, não conhecia o país real, portanto, nesse sentido, ok? Portanto, e as grandes cidades, e houve uma modificação muito grande daqueles que saíram de 1960 ou 50, finais de 50, para 75, portanto, ou 74. Moçambique mudou e muito nesse sentido, portanto, urbanizou-se, as cidades cresceram nesse sentido, ok? Portanto, quem saiu depois encontrou uma outra realidade nesse aspecto. Portanto, esse sonho nunca se soube concretizar, porque acho que não havia um pensamento comum, por mais que se diga que havia um pensamento comum. Por outro lado, como eu já disse, okay, e para sintetizar, é que nós estávamos num enquadramento no meio de uma guerra fria, em que era muito difícil concretizarmos muitos dos sonhos e das realizações que tínhamos para fazer. Doutor Fernando Couto, quais são as ameaças que identifica para o futuro de Moçambique 50 anos depois da proclamação da independência nacional? Eu acho que há ameaças. A gente, na estratégia de empresas, pomos a estratégia dos pontos fracos, dos pontos fortes, etc. Há ameaças, sem dúvida, de que
Moçambique é um país rico, com grandes riquezas naturais, com uma abundante população, mas a situação geográfica de Moçambique é uma situação perigosa, porque há 3 rios que dividem o país. Portanto, ou seja, a unidade nacional é o maior risco que nós temos. E por vermos o que aconteceu em outros países, as riquezas que nós temos podem ter fraturas muito grandes em termos sociais. Portanto, ok. Isso pode levar a determinadas tentações. Portanto, ou seja, a maior ameaça que nós temos é a unidade nacional e saber, isso é o maior desafio, saber que essas riquezas pertencem a todos os moçambicanos e devem se refletir de alguma forma em benefício de todos os moçambicanos. Porque se for em benefício de alguns, aí não há unidade, há desunião e há confusão. É o que vemos em países, não vou citar só o Nigéria, o Congo, quer dizer, há quantos anos não há paz no Congo? Porquê? No Congo Democrático. Porquê? Por causa das riquezas naturais. Portanto, é chamada a maldição das riquezas naturais. Portanto, e é isso que nós temos que saber, saber estimular a unidade nacional nesse aspecto. Sem que prejudicar, é evidente que questões de natureza cultural, que são absolutamente necessárias para... Não se pode dizer que a pessoa que é maconde tem a mesma cultura de que tem uma pessoa, uma xangana, ou que eu tenho uma cultura machangana. Não tenho. Você, claro, não tenho a minha própria maneira de ser, portanto, ok? Portanto, mas respeitar-nos nesse aspecto, ok? E temos que arranjar aqui alguma epopeia que nos leva a todos, tal como foi a epopeia do movimento da luta de libertação pela independência, arranjarmos algo que nos una a todos numa epopeia de vencer e sermos o segundo país mais pobre do mundo, que ninguém acredita. Portanto, quem vem aqui a esta cidade e vê esta cidade e vai ao Malawi, quer dizer, há uma diferença absolutamente astronómica, não é? Portanto, você tem aqui tudo do bom e melhor, carros luxuosos, restaurantes, quer dizer, ninguém acredita que nós... Mas, infelizmente, estamos nessa categoria. Portanto, é necessário, no meu entender, uma maneira fácil, esta é uma ideia para um cidadão comum, uma ideia fácil é arranjar-se uma narrativa, uma epopeia que una as pessoas, que seja fácil de unir as pessoas, ok? Não pode ser uma coisa muito complicada, portanto, mas que seja fácil de unir as pessoas. E as pessoas todas lutarem pelo mesmo ideal. Quando dizer lutarem e porem a sua vida pelo mesmo ideal, independentemente das suas diferenças linguísticas, culturais, étnicas, mas todos nós sentirmos que estamos a contribuir para a realização de um ideal. E o ideal é transformar Moçambique num país próspero, rico, em que essa riqueza se transmita a cada um dos moçambicanos. Não ficarem todos ricos, ok? O presidente Samora Machel é citado numa publicação do embaixador Murad Morachi, a dizer em plena sessão do Conselho de Ministros, onde o autor esteve, a alertar sobre a necessidade de se esquecer dos recursos naturais, nomeadamente o petróleo que o país tem, com a justificação de que isso haveria de dividir os moçambicanos, e que a maior aposta de Moçambique devia ser outro tipo de recursos como agricultura, serviços, etc, etc. 50 anos depois da proclamação da independência nacional, o que o Dr. Couto pode dizer sobre esta visão do presidente Samora Machel em relação aos recursos naturais?
Eu acho que o presidente Samora era uma pessoa visionária, pô, ok? Era uma pessoa, nasce uma pessoa daquelas de 50 e 50 anos, portanto, era uma pessoa que, com carisma e com uma visão. No entanto, quer dizer, já se sabia esta questão da maldição dos recursos humanos, dos recursos naturais, é uma questão que já vem de longe, não é? Portanto, a cobiça pelo ouro, a cobiça por metais, etc., etc., vem da antiguidade. Da antiguidade. Portanto, Muitas guerras já foram conhecimento da feitas. causa. Ele sabia o conhecimento da causa, e sabia, sobretudo, que em África havia já países em que essa questão já estava feita, não é? Portanto, e a mim faz muita impressão, quando viajo de avião neste país, e quando o avião deixa uma cidade, a gente vê só o capim, não vê nada cultivado, pá. Quer dizer, quando entra-se, não precisava de ver a linha de fronteira de Moçambique com a África do Sul, até com o Zimbábue. A gente basta passar a fronteira, ver tudo cultivado e chegamos aqui ao lado moçambicano, o que é que vemos? Portanto, a agricultura é um dos pontos. Primeiro, sermos autossuficientes em termos alimentares, ok? Segundo, porque no mundo atual e no mundo futuro, a falta de alimentos a falta de alimentos vai ser uma constante. Portanto, nós estamos a destruir o próprio planeta. Portanto, ou seja, e de facto, felizmente para nós, ainda estamos muito longe da destruição dos nossos próprios recursos, quer de agrícolas, quer de pescatórios, etc. Okay? Portanto, posso dar exemplos de que há empresas agrícolas de tabaco que vêm cultivar tabaco em Moçambique por uma simples razão. É porque não precisam de usar fertilizante. E o fertilizante custa dinheiro. Porque a terra é tão virgem, tão rica, que não precisam de usar fertilizante. Portanto, e hoje, por exemplo, a agricultura biológica tem um valor muito considerável. Porque é a mesma coisa que a gente, quando come uma galinha, chamada aquela galinha do mato, com pernas compridas, tem um sabor diferente daquela galinha que vem dos supermercados, cheia de carne, mas aquela carne não tem um sabor, porque é feita de hormonas, nesse sentido. Portanto, nós temos que saber criar esses núcleos e pôr as pessoas a trabalhar. Eu vejo, por exemplo, ainda agora estive a semana passada na Cala e nunca vi todos estes anos que eu tenho estado a trabalhar com o Porto na Cala, a quantidade de feijão boer que está a ser exportado nesse sentido. Portanto, é muito bom, devia ser melhor. Caso que o camponês recebesse o justo valor por aquilo que produz e depois houvesse uma rede comercial que fosse mais justa e que não fosse, queres comprar uma moto, também tens que comprar estas pilhas fora de prazo, senão não compras a moto ou coisa assim. Isso passa-se, ok? Portanto, existirem redes comerciais e fazer-se projetos industriais, eu não estou a dizer grandes projetos industriais, mas projetos industriais capazes de produzirem aquilo que depois o camponês vai comprar. Portanto, saber as necessidades, cada um gosta de... Uns podem gostar de rádios, outros podem gostar de televisões, quer dizer, há coisas que a gente tem que saber compensar quem produz e assim o ciclo económico se desenvolve muito mais rapidamente. Agora, e este ano as coisas a nível da exportação do feijão são números muito elevados, porque não houve a interferência de tribunais, de atores desavindos, etc., que iam resolver os problemas para tribunais,
em detrimento da exportação do feijão. E quem apanhou a grande pancada, no fundo, foram os próprios agricultores. Portanto, as condições estão lá todas, ok? As pessoas querem dinheiro, querem produzir. E você olha para aquelas terras todas têm donos. No entanto, não são aproveitadas. Portanto, acho que é necessário fazer um cadastro e dizer quem não aproveitou a terra. Como está? A terra pertence ao Estado, está na Constituição. Você o que é que fez? Tem um terreno durante 10 anos, o que é que você fez? Plantou o quê? Uma árvore ou cortou as árvores todas para vender a madeira? Olha. O nosso fundo do tempo está a esgotar, mas é uma questão que, pronto, não se pode passar de lado. Doutor Fernando Couto, o senso comum nestes 50 anos, mas muito mais para cá mesmo, reza que quando não se pertence a um certo partido, fica vedado a muitas oportunidades políticas, econômicas e de outra índole, diferentemente do que estão num certo partido. Qual é a sua leitura? Infelizmente, tenho que dizer que durante um certo período foi verdade, ok? E não era verdade só porque o presidente dizia, porque há sempre gente que, como é que chama-se? Mais papa do que o Papa, mais papista que o Papa, não é? Eu lembro-me, dou um pequeno exemplo para dizer, há uma escola técnica em Carapira, na província de Nampula, que está com os combonianos, e que faz técnicos com muita qualidade, ok? Eu mandei lá uma pessoa dizer, olha, trazê-los para trabalhar connosco, para fazer estágios, para a gente precisa de gente que saiba torneiros, canalizadores, carpinteiros, a gente precisa dessa gente, ok? São profissões que a gente precisa, não precisamos só de engenheiros e doutores, precisamos de quem faça as coisas, porque se ninguém fizer isto, não se consegue também fazer grandes obras, ok? E não se concretizou nada e eu mais tarde passei outra vez para o Carapira, falei lá com os homens e eles disseram, olha, a pessoa que veio cá disse, só quem tiver um cartão de um partido é que pode vir. E eu disse, mas eu nunca disse nada disso na minha vida, pá. Eu disse, portanto, alguém para mostrar serviço e para provavelmente subir nesse sentido, interpreta mal as coisas nesse sentido. Portanto, eu não sou de nenhum partido, e estou, eu, a minha família, nós temos as nossas inclinações políticas, é evidente que temos, mas não pertenço a nenhum partido, nesse sentido, e cheguei também, não estou a dizer que cheguei muito alto, mas cheguei onde cheguei, por sorte, por mérito, não foi por ter cartões nenhuns nesse sentido. Portanto, e é isso que eu acho que essa questão está cortada. Ou se não está cortada, deve estar cortada. Está cortada. O partidarismo mata as sociedades nesse sentido. Também o unipartidarismo também mata a sociedade. Portanto, é preciso saber encontrar, repito, e para terminar, os balanços e contrabalanços de forma a que o poder não se torne um poder absoluto e um poder depois de ser controlado por outro poder. Okay? Muito obrigado pela vossa muito sempre sábia entrevista do meu amigo Boaventura, que partilhamos a longa data uma história comum e foi um prazer ter sido convidado. Muito obrigado, Dr. Fernando Couto, pela sua disponibilidade para ajudar a pensar no passado, presente e futuro de Moçambique. Nós fazemos esta reflexão, como dissemos, no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. A independência do país foi proclamada precisamente a
a 25 de junho de 1975. Obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.